É, Bom dia, certo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre ângulos e suas medidas, tá certo? Lembrando que esse conteúdo está sendo trabalhado lá na aula, certo? Do programa Vamos Aprender, então, que vocês puderem assistir, é muito bom que vocês assistam, tá certo? E vamos lá, né? E vamos para nossa aula. Primeiro, gente, né? Deixa eu voltar aqui, ó, certo? Ó, por exemplo, nós temos aqui, ó, isso aqui é o ângulo. Isso aqui é uma semirreta, isso aqui é outra semirreta, tá certo? E elas estão nascendo nesse mesmo ponto, certo? Então, ângulo é a figura formada por duas semirretas que vão nascer no mesmo lugar, tá certo? Aí aqui nós temos a informaçãozinha, ó. A palavra ângulo vem do latim anglus, canto, ponta. Então, Magno, posso dizer que o ângulo, uma ideia de ângulo é o canto da minha casa? Posso. Magno, eu posso dizer que onde uma ripa e um caibo do telhado da minha casa se encontra é um ângulo? Claro que eu posso, certo? Ângulo, né, vai nos dar essa ideia. Canto, ponta, tá certo? Então, isso aqui, ó, é um ângulo, ó. Tá aqui, ó. Eles vão nascer, ó, tá aqui as duas semirretas, certo? Que vão nascer no mesmo canto e vão formar esse espaço aqui, ó, que vai ser um ângulo, tá ok? Mas antes da gente continuar falando de ângulo, vamos só relembrar, tá certo? Esses conceitos aqui, ó. Primeiro, o que é uma reta, tá? Reta é um conjunto de pontos em uma mesma direção ou alinhados. A reta não tem fim. Aí nós temos aqui, ó, tá aqui uma reta, ó. Observe que ela não vai ter fim. Mas ela começa bem aqui e termina bem aqui. Não, ela não vai ter fim, tá certo? A reta, ela aqui, ó, a gente pode colocar uma flechinha nessa ponta. Eu posso colocar uma outra flechinha nessa ponta, tá certo? E vai indicar que ela não vai ter fim, nem para esse lado e nem para esse lado. Semi-reta, porque eu falei lá no slide anterior que era semi-reta, né? Semi-reta tem uma origem e é infinita apenas para um dos sentidos. Aí nós temos aqui, ó, no nosso segundo exemplo, ó a semi-reta, gente, aqui, ó. Observe que diferente da reta, a semi-reta ela começa em um determinado canto e ela, ó, vai para outro. Ela é infinita apenas para um dos lados, ok? E o outro conceito que a gente vai ver é o segmento de reta. O que é o segmento de reta? É uma parte da reta. Ele é delimitado por dois pontos. O segmento de reta, ele começa e termina. Ele tem um começo e ele tem um fim. Isso é quem? O segmento de reta. Então, nós temos aqui, ó, a reta é infinita por dois lados, a semirreta é infinita apenas para um dos lados, e o segmento de reta, ele é finito, ele começa e termina. Relembrando ainda, como eu vou indicar uma reta com a letra minúscula do alfabeto? Por exemplo, essa reta aqui, eu vou chamar ela de reta R, certo? A semirreta, como é que eu vou indicar? Eu vou indicar usando os pontos, certo? De onde ela começa para onde ela termina. Por exemplo, aqui, ó, é a minha semirreta CD. E em cima eu vou colocar uma flechinha, tá certo? E o segmento de reta, como é que eu vou indicar? Eu vou indicar da seguinte forma: as letras que vai formar esses pontos do segmento, tá ok? E em cima das duas letras eu passo um traço. Isso é para o segmento. Magno, eu posso colocar uma flechinha aqui? Não, porque vai ser semi-reta, tá ok? Isso aí foi apenas para... Vamos lá. Elementos de um ângulo. Eu vou identificar no ângulo, gente, alguns elementos, certo? E esses elementos, eles são muito importantes para mim entender o que é um ângulo. Qual é o primeiro elemento do ângulo que eu vou identificar? Vai ser os lados. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, um ponto O, o ponto B e o ponto A. O que vai ser os lados do ângulo? Primeiro, certo? Nós temos aí, ó, a semirreta OB. Por que é OB? Porque ela começa no O, tá aqui, ó, porque ela começa no O e vai até o B. Isso aí é um lado de um ângulo. Outros lado, tá aí, ó, é o lado OA.
a semirreta OA. Magno, o que é que ela vai formar aqui? Vamos lembrar. Ela vai formar aqui o que, hein, gente? Ela vai formar um ângulo. Porque é que elas vão ter a mesma origem, que é no ponto O. Isso aqui vai ser o ângulo, tá? Então, os elementos do ângulo. Isso aqui vai ser um lado, tá certo? Ó, lado. Esse aqui é o outro lado. É o outro lado do ângulo, tá ok? Ó, lado OB, lado OA, tá certo? É só relembrar, só ver aqui, de novo. Lado OB e lado OA, são os lados do ângulo. Isso aqui são os elementos de um ângulo. O outro elemento do ângulo é o vértice. Mas o que é o vértice? O vértice é o canto, é onde o ângulo começa, que no caso aqui é quem? O O, tá certo? Eu vou indicar desta forma, ó, com acetozinho circunflexo em cima da letra que vai formar o vértice. E o nome do ângulo? Como é o nome desse ângulo aqui? Ah, Magno, o nome do ângulo é ângulo. Não, o nome desse ângulo aqui é ângulo, ó, AOB ou BOA. Certo? Esse é o nome desse ângulo. Então, se eu pedir para vocês fazer uma atividade, indique os elementos e o nome do ângulo, ou nomeie, dê um nome ao ângulo, aí vocês vão observar, certo? Ó, as semirretas que vai formar, e o vértice que vai formar esse ângulo. Aí nós temos aí, ó, o nome do ângulo, ângulo AOB ou ângulo BOA, tá certo? Ou ainda ângulo O, tá ok? Vamos lá, continuando nossa explicação. As medidas de um ângulo, gente. Como é que eu vou medir, certo? Primeiro, um ângulo, ele não tem largura, é importante vocês saberem isso aqui. Ele não tem largura, ele não tem comprimento, ele não tem espessura. O que é que o ângulo vai ter? Ele vai ter uma abertura, que a gente vai chamar essa abertura de amplitude, tá certo? A amplitude é a abertura de um ângulo e vai ser a medida do ângulo. Para medir essa amplitude, nós vamos usar um instrumento chamado transferidor, certo? Esse, por sua vez, é dividido em 360 partes iguais, que a gente vai chamar de grau. E o símbolo é esse daqui. Magno, é o mesmo grau da temperatura? Não, não é, tá ok? Não confundam, tá certo? Aí nós temos aí o exemplo de um transferidor. Esse transferidor aqui, ele é de 360 graus. Tá certo? Ele é um círculo que foi dividido em 360 partes iguais. Cada partezinha dessa a gente vai chamar de grau. Cada partezinha dessa a gente vai chamar de grau. E o outro é esse daí, ó. É um transferidor de 180 graus. Tá certo? Um transferidor de 180 graus. É a metade desse. Esse daqui é a metade desse. Tá bom? Cada partezinha dessa a gente vai chamar de grau. Tá ok? Vamos lá, continuar. Vamos para a prática. Vamos lá. Eu tenho aí esse transferidor. Aí, se eu pedisse para vocês identificar alguns ângulos aqui, ó. Eu ia identificar alguns ângulos aqui, ó. Ó, por exemplo, eu posso identificar o ângulo AOB. Ó, o ângulo AOB. O que é que eu vou colocar em cima do O? Um acento circunflexo. Eu posso identificar outro ângulo, Magno? Pode. Eu posso identificar, por exemplo, o ângulo, ó. Estou fazendo de preto. OC. Ângulo AOC. Posso identificar vários ângulos aqui nessa situação. Mas, Magno, eu quero saber a medida do ângulo AOB, esse que você fez em vermelho. Como é que eu vou saber, Magno? Como é que eu faço, certo? Para medir esse ângulo. Como é que eu vou fazer? Para medir esse ângulo, tá certo, gente? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou olhar de onde ele começa para onde ele vai. Por exemplo, ó, o ângulo AOB que eu fiz anteriormente, ele começa bem aqui, ó, no A, a amplitude dele, certo? E vai até aqui, ó, no B. Então, eu vou contando, ó, quantos graus ele mede, ó. 10, 20, 30. Então, o ângulo AOB mede quanto? O ângulo AOB vai medir 30 graus, certo?
E é assim que a gente vai medir ângulo, tá certo? Se eu quisesse saber a medida do ângulo COD, Magno, o ângulo COD mede 90 graus. Não. Ó, o ângulo aqui, ó, COD. Essa abertura aqui, eu tenho que começar a contar de onde ele começa. Então, daqui para cá, ó, 10, 20, 30, 40. Então, ele mede quantos graus? Ele vai medir 40 graus, tá ok? Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá beleza, gente? Então, ó, aí ele deu, certo? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para vocês, tá certo? Ele deu alguns pedidos aqui, ó. Ele fez o seguinte pedido: calcule, indique os ângulos que aparecem na figura, bem como suas respectivas medidas. A gente já fez isso, né? Ó, o ângulo OB é 30 graus, o ângulo COD 40 graus e por aí vai. Classificação do ângulo. Gente, o ângulo ele vai ser classificado da seguinte forma. Primeiro, o ângulo nulo, tá certo? O ângulo nulo, observem que o ângulo nulo ele mede quanto? 0 grau. Observe que as semirretas elas coincidem uma em cima da outra. Ângulo nulo. O ângulo raso é um ângulo de meia volta, ele mede 180 graus, certo? Ó, observe ó, que está aqui, ó, semirreta OA, semirreta OB e a amplitude dele, a abertura, é meia volta, 180 graus. O ângulo completo, certo? Ó, é o ângulo de 360 graus, o ângulo de uma volta completa. E nós ainda vamos ter o ângulo reto. O que é o ângulo reto? É 1/4 de 360, tá certo? 1/4 de 360, que vai ser quanto? 90 graus. Então, a gente vai ter esses ângulos aqui. Ângulo nulo, ângulo raso, ângulo reto e o ângulo de uma volta completa. O ângulo nulo, 0 graus. Ângulo raso, 180. Ângulo, uma volta completa, 360. 1/4 de uma volta, 90 graus. Lógico que os ângulos eles vão ter variações, tá certo? Ó, nós vamos ter, ó, de acordo com a abertura, o reto, que vale 90 graus, né? O obtuso eu tenho que ter esse cuidado. O ângulo obtuso ele é maior do que 90, mas ele é menor do que 180. Magno, posso dizer que um ângulo de 180 graus é um ângulo obtuso? Não. O ângulo de 180 graus é um ângulo raso, tá ok? Nós temos aqui, ó, o ângulo agudo, tá certo? Ó, que ele vai medir menor do que 90 graus. E o ângulo raso, como eu já falei anteriormente, que vale 180 graus. Tá ok? Outra coisa que o livro de vocês vai falar é sobre ângulo. Certo? Ó, o que são ângulos congruentes? São ângulos que possuem a mesma medida. Por exemplo, nós temos aqui, ó, na figura, desse lado aqui, ó, os ângulos AOB e o ângulo COD, eles vão ser iguais. Ó. Observe que a amplitude deles vai ser a mesma. Quanto? 30 graus. Então, eles vão ser ângulos congruentes. Aí, aqui só uma definição. Ó. Congruente é um adjetivo atribuído a tudo aquilo que coincide ou corresponde. Então, congruente são coisas iguais. Ok? Vamos para o próximo. O que significa consecutivo? O que vem em seguida, um imediatamente após o outro. Aí nós temos aí, ó, que são ângulos consecutivos. São ângulos que apresentam o mesmo vértice e têm um lado em comum. Por exemplo, ó, nós temos aqui, ó, aqui nós temos ó, o ângulo AOB, nós temos o ângulo BOC. O que é que tem em comum entre eles? O vértice O. Então, eu vou dizer que o ângulo AOB e o ângulo BOC, desculpem, eles são consecutivos, porque eles têm um vértice em comum. Outro exemplo, ó, tá aqui, ó, AOB e BOC, ou COB e BOA, vão ser ângulos consecutivos. Por quê? Porque eles vão ter um lado em comum, certo? E eles vão ter ângulo, o vértice em comum, tá ok? Ângulos adjacentes. Adjacente quer dizer do lado. Dois ângulos consecutivos são adjacentes se têm pontos internos em comum. Magno, então quer dizer que dois ângulos vão ser adjacentes quando eles vão ter um lado, eles vão estar um do lado do outro? Exatamente, eu posso dizer dessa forma. Tá bom? Ó, os ângulos AOB e BOC são consecutivos e não têm pontos internos comuns, portanto, são adjacentes. Ó, aqui, ó, quem está aqui dentro, então está aqui dentro. Então, o AOB e o BOC, certo? Eles vão ser
eles são consecutivos e eles não têm pontos em comum, então eles vão ser adjacentes. Todo ângulo adjacente é consecutivo, mas nem todo ângulo consecutivo é adjacente. Eu tenho que ter atento. Tá ok? Então, gente, essa foi a nossa aula, certo? Uma explicação bem rápida, espero que vocês compreendam. Se não entender, assistam o vídeo de novo, tá bom? Assistam o vídeo quantas vezes for preciso e até a próxima. Lembrando que para fazer a atividade, eu primeiro preciso ler o texto do livro e depois assistir o vídeo para poder clarear minhas ideias, tá ok? Qualquer dúvida, estou lá, tá certo? Meu tchauzinho aí, estou lá no grupo. Tchauzinho aí para vocês e até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!